No Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 e 12, afirma-se claramente: E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé, diante do trono. E abriram-se uns livros, e abriu-se um outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Com base na Escritura, o julgamento dos últimos dias será executado dos céus. Deus sentará sobre um grande trono branco para julgar a humanidade. Ele não precisa se tornar carne para realizar a obra de julgamento na terra. Amém. O que estão dizendo é totalmente contrário ao profetizado na Bíblia. Sim. Isso mesmo. Deus julgará as pessoas desde os céus. Não precisa se tornar carne. Amém. Isso mesmo. Como elas poderiam ir contra a Bíblia? Isso. O pastor está certo. Elas estão indo contra as profecias na Bíblia. O pastor Shen está certo, mas o que elas dizem é plausível. Vamos ver o que elas têm a dizer. Sim, vamos ver o que dizem. Quanto a como o Senhor executará a obra de julgamento quando retornar, todos nós temos nossas próprias opiniões. Acreditamos que quando o Senhor retornar, preparará uma mesa enorme no céu, se sentará sobre um grande trono branco, com um rosto de majestade e furor, abrirá os livros que contêm os registros de tudo o que as pessoas fizeram em sua vida e as chamará para que fiquem na frente de seu trono, confessem os pecados que cometeram um por um. E então, com base em quantas coisas boas ou mais as pessoas tiverem feito, ele decidirá se são justas ou pecadoras. Mesmo que essa fantasia pareça razoável, não é verdade. Essa passagem da Escritura é um registro de uma visão que João teve na ilha de Patmos. O abismo entre a visão e a realidade é como o abismo entre o céu e a terra. Então, não devemos presumir que o julgamento de Deus nos últimos dias será executado desde os céus. Na verdade, o Senhor Jesus nos disse há muito tempo como e onde Deus realizará sua obra de julgamento nos últimos dias. Nós apenas não prestamos atenção. Vamos ler alguns versículos das Escrituras. Por favor, todos abram em João 5, versículo 27. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Também há João 5, versículo 22. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. Esses versículos profetizam diretamente que Cristo encarnado estará pessoalmente entre a humanidade e executará o julgamento. Em especial, as palavras Filho e Filho do Homem referem-se, com certeza, a Cristo em carne e não ao Espírito. Pois o Espírito não pode ser referido como Filho ou Filho do Homem. Só se pode referir a Deus encarnado assim. Deus se tornando carne como Filho do Homem. Esse é Cristo. Não há dúvida disso. Então podemos ver que a obra de julgamento de Deus nos últimos dias será realizada por Cristo em carne, não pelo Espírito.
se fosse feita através do Espírito, os resultados de julgar, purificar e salvar a humanidade não seriam alcançados. Essa interpretação está errada. Os 2 versículos referem-se ao Senhor Jesus. Filho. Filho do homem. Encarnação. As Escrituras mencionam filho e filho do homem. O pai entregou o julgamento para o filho. Parece mesmo que se trata de encarnação. Para essa questão, vamos ler João, capítulo 12, versículos 47 e 48. E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Aqui o Senhor Jesus dizia claramente que sua vinda não era para realizar a obra de julgamento, mas que o julgamento será a obra dos últimos dias. Ou seja, quando Jesus retornar, realizará a obra de julgamento através de palavras. O Pai entregará essa obra para o Filho. Falando em Filho, sem dúvida trata-se da obra realizada em carne. Vamos ler mais um pouco das palavras de Deus Todo-Poderoso. O julgamento, conforme as palavras colocadas anteriormente. O julgamento começará na casa de Deus, refere-se ao juízo que Deus emite hoje sobre aqueles que se põem diante de seu trono nos últimos dias. Talvez haja aqueles que acreditem em tais fantasias sobrenaturais, como as que, quando os últimos dias chegarem, Deus irá erigir uma grande mesa nos céus, sobre a qual uma toalha branca será estendida. E então, sentando-se sobre um grande trono, com todos os homens ajoelhando-se no chão, ele irá revelar os pecados de cada homem e, assim, determinar se eles devem ascender ao céu ou ser enviados para o lago de fogo e enxofre. Independentemente das fantasias do homem, a substância da obra de Deus não pode ser alterada. As fantasias do homem nada são senão criações dos pensamentos humanos e vêm do cérebro do homem, resumido e recomposto daquilo que o homem viu e ouviu. Portanto, digo que, não importa o quanto forem geniais, as imagens idealizadas ainda não serão mais que um desenho, e não podem substituir o plano da obra de Deus. Afinal, o homem foi corrompido por Satanás. Então, como pode sondar os pensamentos de Deus? A obra e a palavra do Deus encarnado, testemunhado pelo homem, são a obra do julgamento diante do grande trono branco durante os últimos dias, os quais foram concebidos pelo homem em tempos passados. A obra que atualmente está sendo realizada pelo Deus encarnado é exatamente o julgamento diante do grande trono branco. O Deus encarnado de hoje é o Deus que julga toda a humanidade durante os últimos dias. Sim, foi o que pensamos. Nos últimos dias, Deus preparará sua mesa nos céus para julgar todas as pessoas. Sim. Todos esses anos, estivemos confiando em nossas próprias opiniões e ideias, esperando pela volta do Senhor. Esperando que Deus se manifeste nos céus num corpo espiritual nos últimos dias e julgue todas as pessoas desde seu grande trono branco nos céus. Mas agora, através da vinda do próprio Deus para realizar isso, finalmente entendemos que o julgamento de Deus a partir do grande trono branco é, na verdade, o julgamento das palavras que Deus tem expressado em carne. O Deus encarnado hoje é o Deus que julga toda a humanidade nos últimos dias. Será mesmo? Essas questões são complexas, nós precisamos averiguar com calma e entender perfeitamente a palavra de Deus Todo-Poderoso. Eu não sei se ela tem razão, mas ela fala muito bem. Ela fala como alguém que estudou muito esse assunto. Bom, será mesmo? Será que precisamos então repensar tudo que viemos estudando todos esses anos?
Ó Senhor, ao ouvir a comunhão delas hoje, fiquei sem palavras. O que elas disseram foi muito bem racionalizado. E tudo o que leram tinha autoridade. Suas respostas às perguntas eram bem fundamentadas e senti meu coração se iluminar. Elas não são o que os materiais contra a Relâmpago do Oriente diziam. Senhor, o que está realmente acontecendo? Será que nós poderíamos mesmo estar errados? Não pode ser. Ouvi dizer que todas as pessoas da Relâmpago do Oriente são persuasivas. Não posso ser enganado por sua apresentação externa. Ainda assim, o que elas compartilharam em comunhão, é claro, e iluminam um caminho. Não há como discutir. Senhor, meu Redentor benevolente, Tu és a lâmpada diante de meus pés e a luz para o meu caminho. Imploro-te que me oriente no caminho adiante. Se Tu tiveres te tornado carne mais uma vez para realizar Tua obra, e Deus Todo-Poderoso é Teu retorno, Senhor, imploro-te que esclareça e oriente Teu Filho, para que eu possa entender. Eu aceitarei e obedecerei. Se não for verdade, por favor, proteja-me dessa ilusão. Irmão Shen? Está frio hoje. Beba um chá para se aquecer. Obrigado. Bem, eu acho que já chega por hoje. Não há mais o que discutir. Irmão Cal, o senhor nos deu hoje uma oportunidade difícil de acontecer. Se alguém tiver qualquer pergunta, por favor, diga. A vinda do senhor é um assunto importante. Devemos tratá-lo com seriedade. Se não obtivermos um entendimento claro, será fácil demais se opor a Deus. Sim, isso mesmo. Vamos ler mais algumas passagens das palavras de Deus Todo-Poderoso. Porque quem é julgado é o homem. O homem que é da carne foi corrompido. E não é o espírito de Satanás que é julgado diretamente. A obra do juízo não é concluída no mundo espiritual, mas entre os homens. Ninguém está mais adequado e qualificado do que Deus na carne para a obra de julgar a corrupção da carne humana. Se o julgamento fosse realizado diretamente pelo Espírito de Deus, então não seria todo abrangente. Além do mais, tal obra seria difícil para o homem aceitar, pois o Espírito é incapaz de vir face a face com o homem. E, por causa disso, os resultados não seriam imediatos. Muito menos seria o homem capaz de contemplar o caráter inofendível. Se o Espírito fizesse essa obra diretamente, ele não seria capaz de julgar toda a desobediência do homem
e não poderia revelar toda a iniquidade da humanidade, pois a obra do julgamento é também realizada através dos conceitos do homem sobre Deus. E o homem nunca teve conceito algum sobre o Espírito. Assim sendo, o Espírito é incapaz de melhor revelar a iniquidade do homem, muito menos de mostrar completamente sua iniquidade. O Deus encarnado é inimigo de todos aqueles que não o conhecem. Ao julgar os conceitos e oposições do homem contra Deus, ele revela toda a desobediência da humanidade. Os resultados de sua obra na carne são mais aparentes do que aqueles da obra do Espírito. E assim, o julgamento de toda a humanidade não é realizado diretamente pelo Espírito, mas é a obra do Deus encarnado. Se o Espírito de Deus falasse diretamente aos homens, todos se submeteriam à voz, caindo sem palavras de revelação. Algo muito parecido com o modo como Paulo caiu no chão, em meio à luz em sua jornada para Damasco. Se Deus continuasse a trabalhar dessa maneira, o homem nunca seria capaz de conhecer sua própria corrupção através do julgamento pela palavra e de alcançar a salvação. Somente tornando-se carne, ele pode entregar pessoalmente suas palavras aos ouvidos de todos, para que todos os que têm ouvidos possam ouvir suas palavras e receber sua obra de julgamento pela palavra. Somente isso é o resultado alcançado por sua palavra, ao invés do surgimento do Espírito assustando o homem para que ele fique em submissão. Somente através de tal obra prática e extraordinária, o velho caráter do homem, oculto por muitos anos, pode ser plenamente revelado, para que o homem possa reconhecê-lo e mudá-lo. Essa é a obra prática de Deus encarnado. Ele fala e executa o juízo de maneira prática para alcançar os resultados do julgamento sobre o homem pela palavra. Essa é a autoridade de Deus encarnado e o significado da encarnação de Deus. Sabe, nunca ouvimos nada igual antes. Verdade. É algo que um ser humano jamais diria. Sim, acreditamos no Senhor há anos. Nunca ouvimos nada igual. Está explicado com muita clareza. Essas palavras são racionais e práticas. São, sim. Ouvindo isso, meu coração parece mais leve. O que estão dizendo é absurdo. Não importa o que elas digam, não podemos acreditar nelas. Sim, devemos guardar o caminho do Senhor. O que elas leram são realmente palavras que nenhum homem poderia dizer. É possível que seja mesmo a obra de Deus? Mas... A partir das palavras de Deus Todo-Poderoso, podemos ver que a obra de julgamento nos últimos dias é principalmente para purificar e salvar a humanidade, para que ela não viva mais no estado de cometer pecados e depois confessá-los, podendo assim se libertar totalmente do pecado e ser limpa. Para alcançar isso, Deus deve se tornar carne, expressar suas palavras de modo muito prático, julgar os pecados da humanidade, expor seu caráter corrupto e revelar sua injustiça. Só assim as pessoas podem reconhecer seu próprio caráter corrupto, entender o que Deus requer delas e se libertar das amarras do pecado e viver a realidade das palavras de Deus. Se o Espírito de Deus falasse diretamente, todos simplesmente cairiam à sua frente. E ninguém ousaria resistir ou se rebelar. Porque as pessoas não têm opinião quanto ao Espírito de Deus. No entanto, quando Deus se torna carne e executa sua obra de julgamento, as opiniões e imaginações das pessoas, sua oposição e rebeldia para com Deus, são plenamente expostas. Isso permite que Deus se aproveite dos fatos e, através deles, expõe a natureza satânica das pessoas de se resistir a Deus e julgue e castigue a rebelião e resistência da humanidade. Ao ser confrontado perante as palavras de Deus e exposto pelos fatos,
o homem será forçado a cair frente a ele e aceitar seu julgamento e purificação.